Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para reiniciar essa gravação do podcast e retomar as gravações do IBCcast. A gente deu um tempinho só. Aliás, se você quiser saber mais, vai no nosso aplicativo, tem outros episódios lá, você pode acompanhar o que a gente já estava fazendo antes. Mas vamos retomar hoje o podcast. Inclusive, antes de falar o tema, eu vou apresentar quem está aqui com a gente, né? Muito especial. Pastor Ciro, tudo bem? Joia, graças a Deus. Pastor Gabriel. Tudo bem. Tudo certo? Pastor Ricardo. Boa tarde, pessoal. Bom, boa tarde, mas enfim, pode ser boa noite, pode ser bom dia, quando você for assistir esse podcast, tá? Não tem problema. Gente, olha só, a gente vai falar sobre uma data muito importante aqui na igreja. Não que todas as datas não tenham sido muito importantes, né? Sempre são, mas completar o 15º aniversário, depois de tanta história, tanta dificuldade, tanta provação, passando por uma pandemia, um ciclone, chegar hoje como a IBC está, é motivo de muita alegria. A gente vai compartilhar isso hoje, então, nesse primeiro episódio, retomando aí o IBCcast. Tudo bem, Pastor Ciro? Vou começar contigo. Tá bom? Como é que foi aí esse debut aí da igreja? Chegar nesse 15º aniversário, esses últimos acontecimentos, né? A gente teve 3 cultos, né, especiais também. Pode falar um pouquinho sobre isso pra gente começar essa preparação, esse momento especial? Muita emoção. Deu pra ver, né? Quem esteve presente percebeu, tava né? uma choradeira, porque são muitas memórias, né? É a nossa história, né? A história de Deus. E Deus tem escrito essa história e a gente... o nosso coração se alegra, né? Tanto é que no domingo eu preguei sobre João Batista, que ele fala ali como amigo do noivo, ele ficou muito realizado em fazer a vontade do Senhor. E eu acho que esse é o sentimento nosso, dos pastores, né? A gente se alegra de saber que a noiva é do noivo, cuidado de Deus nesses 15 anos, como ele iniciou essa obra, trouxe crescimento, nos sustentou, né? Então, assim, foi um marco. Eu até estava compartilhando com os pastores que, para mim, ele foi muito mais relevante o 15 do que o 10, porque nesses 5 anos, últimos anos, foi bem intenso, assim, o que a gente viveu em Deus, de dependência de Deus, né? De momentos de grandes desafios, e sempre o Senhor sendo fiel e mostrando a sua boa mão sobre a vida da sua igreja. Tanto que eu acho que nos 3 cultos, né, em cada palavra, ela seguiu essa linha também, né? Uma escolha muito pertinente para esse momento, né, nos 15 anos. É verdade, muitos desafios, e sempre relembrando, começamos no sábado à noite, né, com o pastor Gabriel, relembrando um pouco a história de Jó. Compartilha um pouco com a gente, Gabriel. Então, nosso tema, né, que achei muito pertinente, a Deus toda a glória. E aí, pensando no que ministrar, no que compartilhar, né, meu coração ficou inclinado muito fortemente à história de Jó. A gente acabou falando sobre Deus dos vales, das montanhas, que nunca desamparou Jó, nunca nos desampara, né? E uma das histórias de Jó que é: bendito seja o nome do Senhor, no meio de um caos, né? Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil, e dá para transferir aí pro nosso Deus toda glória. E a gente falou no sábado que o nosso Deus toda glória é tanto em momentos bons como ruins, né? E a gente continua falando isso, né? Deus toda glória. E o que eu achei muito expressivo no sábado à noite foi principalmente toda esse descobrir, né, que ele chega e fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, quando você mencionou, né, antes da restituição. Então ele, antes de obter, ele sim dá a Deus toda a glória. Aquilo para mim foi muito significativo. Eu sei que muita gente foi tocada, eu tive muitos testemunhos de pessoas que me procuraram tal, e falaram como foram profundamente tocadas por Deus no sábado à noite. Porque o nosso Deus toda glória na história da IBC também não é fruto de um resultado, né? É uma declaração de adoração ao Senhor, e ainda assim depois a gente colhe resultados, né? Mais ou menos como... E realmente, olhando pra trás, assim, Ciro, essa história que começou lá no Casarão, a gente inclusive tem, né, um podcast primeiro que a gente inaugurou, né? Sim. Falando sobre a história da IBC. Se vocês quiserem depois entrar lá e assistir esse episódio também completinho, né? Mas recapitulando rapidinho, Ciro, começou lá no Casarão, um trabalho devagar, né, pequenininho, a igreja foi crescendo. Lá no início você imaginava, se eu te perguntasse assim, 10 anos, o que você imagina a igreja daqui 10 anos, daqui 15 anos, você imaginava que chegaria no patamar de hoje? Assim, eu acho que
todo obreiro, né, que ele começa, ele tem anseios no coração. Acho que é normal de todo ser humano, né, sonhar, Sonhar. pensar em algo. Criar expectativas. Isso. Mas a gente sabe que isso não depende só de nós, também de Deus, né? Depende totalmente de Deus. Eu lembro... esses dias eu estava pensando, eu lembrei de algo muito, muito interessante no início da igreja. Que um pastor, amigo meu, que era mentor da gente, assim, principalmente no início, né? A gente teve esse apoio. E ele falava assim, olha, só o tempo ele traz o amadurecimento e credibilidade. Então eu acredito que entre várias coisas, eu acho que a perseverança, né? O semear, o estar diante de Deus, né? e facilitar que o Senhor opere, aí é a graça do Senhor. A resiliência, né? Porque nesse tempo aí, acho que talvez esses 5 anos tão intensos, a gente vai falar de novo na pandemia, né? Mas agora, recentemente, a gente teve a OMS dizendo que acabou. Oficialmente, né? Decretado o fim da pandemia. Mas a gente viveu tudo isso, né, Ricardo? A igreja teve que se adaptar junto com a comunidade, né? Então foi um momento que, de repente, para vocês, poderia ser o fim. Não o fim da igreja, claro, mas assim, um enfraquecimento da IBC, não, né? Talvez até o abalo de alguns sonhos, né? Sim. Porque nós começamos... E lógico, todos nós, como o pastor sempre estava falando, a gente sonha com crescimento. Qual o pastor que não quer ver a sua comunidade crescer, servir a sua comunidade, atingir pessoas com o evangelho? Todos nós queremos. E você chega num ponto onde é forçado, por causa da pandemia, a retroceder. Então é claro que isso mexe com a gente como seres humanos, né? Com certeza. E não foi só com a EBC, mas com todas as outras igrejas, tenho certeza. Mas aí, de novo, você vê uma ação maravilhosa de Deus. E eu gosto muito de um texto de 1 Coríntios 3:8, que vai dizer que o que planta e o que rega são mas cada um recebe o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. E no 7 ele vai dizer que não é o que planta e o que rega que faz alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então assim, você olha mesmo na pandemia, antes da pandemia, a gente olha para toda essa nossa história, nós não temos outra coisa a dizer senão a Deus de toda a glória, porque mesmo diante das lutas, dos vales que nós vimos, nós temos que reconhecer que isso é mão de Deus. Deus sempre sustentando. Sempre sustentando, é Ele que dá o crescimento, né? Então a gente não se firma nas nossas estratégias ou planos ou métodos, né? Mas reconhece a Deus em todos esses nossos caminhos. Então eu acho que esses 15 anos foi uma celebração da fidelidade de Deus, né? E o nosso coração agradecido. Eu acho que por isso foi tão marcante, porque em nenhum momento nossos 3 encontros houve nenhum nome de nós 3 mencionados, talvez. Não houve nenhuma entrega de presente como pastores que fizeram alguma coisa. Não teve nenhum apontamento para nós, nada. Essa é uma observação muito importante de você colocar aqui. Não teve nada. Que até eu nem separei na pauta, mas olha, vale a pena reforçar isso, Ricardo. Pastor Ricardo, porque realmente, né, você vê, a gente tem aquela ideia de que o pastor, né, e realmente é uma liderança na igreja, né, forte, né, importante, mas assim, como vocês conseguem se conectar com a comunidade, né, com a igreja propriamente dita, né? Nós sabemos, assim, lógico, a igreja como parte desse acontecimento. Sabemos que toda a igreja tem a necessidade do seu pastor tem a sua importância no pastoreio do rebanho, é claro. Deus assim constituiu homens para pastorear as suas ovelhas. Se não fosse importante, ele não teria feito. Mas nada disso aponta para nós. Aí quando o Ciro trouxe a palavra de domingo à noite, né? Falando de João Batista, eu sou amigo do noivo, e ele aponta sempre para lá. Então, em toda a celebração, e eu acho que essa é algo que vai persistir, pelo menos no nosso coração está assim, nunca vai apontar para nós, e nunca pode apontar para nós. Nós temos um noivo e nós estamos loucos para ver o noivo feliz com a sua noiva. Nós só estamos aqui nos bastidores. Por mais que estejamos em frente aos microfones, nós estamos nos bastidores, para que o noivo receba todo o aplauso da noiva, né? Acho que foi essa celebração desse final de semana. Com certeza, né? E quais são aí, a gente falou de 15 anos, né? Com certeza teve a ampliação da igreja, a gente pode falar disso, eu acho que rapidamente, sim. Tá. Porque quem vê de fora percebe o crescimento, né? A IBC não é mais uma igreja tão pequena, já está com muito, né? Aumentou o número de membros, aumenta a responsabilidade também de vocês, né? De conduzir tudo isso. Também dos outros líderes, né, dos ministérios. Como é que está sendo esse processo agora? Essa ampliação, essas reformas, projetos novos que estão entrando na igreja? É surpreendente, né?
eu celebro a ação do corpo. Eu aprendi que sozinho a gente vai até um lugar, mas quando a gente trabalha em equipe, você vê a ação de toda a igreja, né? E a gente pode conversar aqui com todos os pastores e ver que você vê o Espírito de Deus agindo em tudo, desde lá no infantil, a parte da mídia, no louvor, sabe? Você vê a ação do Espírito Santo no voluntariado, na igreja, que está pegando junto, e o Espírito de Deus tem agido, né? Então, eu vejo que essa ampliação, eu lembro que, olhando um pouco atrás, né, antes você via esses focos em determinados ministérios. Era mais pontual. Mas, de repente, quando você celebra e vê essa ação de Deus, eu vejo que essa ampliação está vindo de maneira sobrenatural e natural, né? É um crescimento orgânico. Em várias áreas. Que Deus está dando crescimento conforme também talvez a nossa capacidade, ou o momento que Ele pode nos confiar. Mas eu penso nisso, olha, biblicamente, né? Existe a questão de que Deus, Ele vê que nós temos a capacidade e Ele nos confia os seus, né, o seu propósito, pessoas, né? Então Ele tem trazido para cá. Mas eu gostaria de pontuar algo que eu estou muito feliz nesses últimos dias, principalmente. Tanto é que no VT, eu acho que algo que ficou bem marcado, naquela parte do batismo, né, o que mais nos move, né, é o ID de Jesus. E pessoas assim, transformadas. Né, e a gente vê que a missão de Jesus, entre tudo, até assim, não vou dizer que a doutrina, claro, a doutrina é importante, tem que ser ensinada, mas assim, o ID, né, o dar a vida, né, o ponto central. E aí você vê pessoas assim recebendo Cristo, né, descendo as águas batismais, é algo fantástico. Tanto é que a última integração a gente já está aqui nesses últimos, acho que 2 anos, né, cara? Uma média de 50, 60, deu pico de 80 pessoas a cada 2 meses. Muitas pessoas, né? Mas a última integração, para mim, assim, eu falei, olha, Deus está fazendo algo diferente, né? Porque sempre vem pessoas que estão vindo de outra cidade, às vezes pessoas de outra igreja, que de repente estão buscando uma igreja bíblica, cristocêntrica, que a gente, né, tem sido zeloso com relação a isso. Mas nessa última integração, mais da metade das pessoas era pro batismo. Nossa. E isso, eu acho que de toda a integração na história da igreja, foi inédito. Que o número de pessoas pro batismo estava maior do que a própria integração, assim, no normal. E aí que tá, aí você sente que realmente o chamado da igreja tá fazendo sentido, né? O maior sentido, né? Não tirando todas as outras partes, né? Fundamentais para acompanhamento e a palavra, enfim, mas realmente chegar no coração das pessoas, né? Tocar elas que realmente Jesus é o caminho. E aí a igreja faz esse processo e aí depois, claro, tem toda uma caminhada, né? Mas acho que é o grande momento da igreja, realmente, né? Quando aí acontece o batismo, né? Eu penso, isso para mim é um termômetro da ação do Espírito Santo e da igreja, que é o corpo que está saudável. E quando ele está saudável, naturalmente ele cresce. E além de crescer, ele gera filhos, né? Filhos, claro que é Deus, mas digo assim, está gerando vida, né? Pessoas estão recebendo e aceitando a mensagem do Evangelho, né? E o Evangelho tem sido proclamado, as pessoas elas ouvem sobre Jesus, né? A simplicidade do Evangelho, e isso está sendo fantástico, é motivo de celebrar muito. Ai, com certeza, né? Bom, Gabriel, e você? O Ciro comentou aí do batismo, na sua visão, assim, nesses últimos tempos, o que mais te... Um testemunho pessoal mesmo teu, assim, de você viu transformação mesmo na igreja? Na verdade, pra mim não são 15 anos até. Pra todo mundo tá por dentro, né? Tô aqui faz 5 anos agora. A gente tem o pastor Júnior também. Você pegou a parte mais intensa, né, Ricardo? Ele e Júnior entraram no... Logo, era parte pequena, ele já foi pra criação, né? O pastor Júnior não tá conosco hoje, mas mais ou menos nessa época. Pra mim, principalmente, assim, realmente foi a restauração de muitas e muitas vidas, né? Porque uma coisa também é a pessoa, entre aspas, vir pra igreja por um oba-oba, por entre aspas, uma fama do nome da igreja, mas sim realmente ver vidas sendo restauradas, né? E assim, uma das áreas que mais me deixa feliz hoje, e eu lembro que há 5 anos atrás a gente pedia música emprestada, né? E cata daqui, cata de lá, e hoje assim, a gente pode dizer que está com um ministério transbordante, tanto no louvor como no audiovisual, né?
E uma das grandes alegrias para mim é que a gente já começou a projetar a nossa música própria. Esse é um dos projetos futuros. Que vai acontecer, tá bom? Na nossa conferência de louvor do final do ano, nós queremos oficialmente lançar o clipe. Olha que bacana. Assim, são frutos maravilhosos e eu fico feliz porque eu sei que o coração do pastor Ciro, pra quem não sabe, ele é músico, né? Antes de pastor, músico, né? E sempre amou essa área, então assim, é maravilhoso ver o agir de Deus. Aliás, é o único, você é o único, o Júnior, né? É o único que não tá ainda participando do louvor, né? Quer dizer, participa cantando, né, Gabriel? Eu participo só mandando. Assim, ó, quando gravar vai ter crédito lá. Tá tudo certo então, né? Mas olhando pro futuro, assim, o que vocês imaginam que a IBC ainda possa... Qual barreira ela ainda vai romper? Na tua opinião, Ricardo, o que você acha? Qual o crescimento? Porque a igreja no geral, né? A gente tá num momento de... A gente fala que os cristãos estão sendo perseguidos, sempre foram, né? Mas tá afunilando e o momento da igreja vai pedir maior fortalecimento daqui para frente cada vez mais. Vai sempre pedir, vai ser sempre requerido mais de nós, né? Como da nossa fidelidade. Porque sim, os tempos vão ficar mais apertados. Hoje mesmo já os valores cristãos já são atropelados, né, na nossa comunidade. E vai ser exigido fidelidade de cada um de nós. E quando eu olho para frente, para IBC, eu acho que em primeiro lugar me enche de expectativa e esperança. Então não vejo um futuro com nuvens cinzentas, não. Eu tenho uma grande expectativa de que Deus, que começou essa obra, Ele vai fazer muito mais. Mas eu não consigo ver até onde, eu não consigo colocar limites, porque Deus é quem faz, né? Eu só encho de expectativa dentro da fidelidade de Deus e falo assim, Deus, Ele vai fazer ainda algo grandioso. E eu só quero fazer parte disso, eu quero ser instrumento de Deus em suas mãos e que nosso colégio pastoral seja esse instrumento para que cheguemos aonde Deus tem planejado. Mas é claro, eu sonho, não vou falar aqui de números não, mas eu sonho com pessoas que conheçam mais ao Senhor, com mais obreiros sendo levantados, a gente enviando mais missionários, mais vocacionados se apresentando para o ministério pastoral, pessoas que vão andar em santidade. Eu acho que a minha expectativa para esses próximos 15 anos é essa, é ver um corpo mais maduro, mais apaixonado por Cristo, um ministério mais efetivo nesse lado espiritual. É claro que existem outras áreas, mas eu acho que particularmente esse é meu desejo, eu fico olhando e sonhando com essas coisas aí para os próximos 15. Imagina, né? E você, Ciro? Bom, cabeça borbulhando, né? Não, eu acredito, faço as palavras do Ricardo, mas a gente está com algum... Eu penso que... Os projetos pontuais também. Tem coisas que são pontuais, né? Então, assim, a gente vai entrando nas portas que Deus vai abrindo, né? E eu acho que isso também é uma grande questão, né? Discernir sempre qual é a porta, porque à medida que a igreja vai crescendo, vai pintando muitas oportunidades, né? Mas algo bem pontual agora, que a gente está com bastante expectativa, é a questão social da igreja. A gente está conseguindo... É um projeto... Tá iniciando, né? Tá iniciando. Novinho. Claro, né? O nome é Graça e Arte. E ele tem um propósito de redenção, né? Assim, trabalhar com bazares, com cursos, com artesanato, com vários tipos de oficinas. E ele tem uma vertente terapêutica, social e missional, né? Evangelístico. Não é apenas você oferecer, né, algo para alguém, né? Ou abençoar a pessoa com uma roupa, uma comida, não, mas capacitá-la também, né? Exatamente. E aí levar o evangelho, né? Tem a ideia da capacitação, né? Pessoas fazer o artesanato e aprender a ganhar dinheiro. Realmente, isso para mim é realmente um projeto social. Também a questão terapêutica, porque tem muitas pessoas que não têm propósito, né? Estão sem, mesmo cristão, né? Às vezes meio depressão, se sentindo inútil, e de repente chega ali, ela encontra um propósito, tá com um grupo e Deus, né, pode usar através poderosamente. Do serviço, né, do trabalho dela, conseguir... E principalmente também evangelístico, né? Porque eu vejo, esse é o alvo de tudo, né? Proclamar o evangelho. E entre muitas coisas, né, que vão acontecer, essa a gente está celebrando agora, que está começando, já começou e daqui a pouco vai aparecer de maneira mais expressiva. E sem falar os
vários projetos, né? Assim, Tem. muitos, né? Tem em todas as áreas, né? A área desportiva, a música, São muitos, a teologia, né, Ricardo? Os cursos, né? Aprofundando, mergulhando, enfim, a integração. Então, a igreja está muito em todas as áreas, né? Todo mundo consegue se encaixar de alguma forma, né? Ninguém pode Vai ficar ser de os fora. jovens, né? É isso mesmo. Em várias áreas. Agora o que o Ricardo falou, pra mim é legal isso, assim. Eu lembro, há muitos anos atrás, todo mundo tem essas autossabotagens, né? A gente coloca aqueles padrões, de repente. E eu lembro que uma vez eu... Não é colocando limite, né? Não quero isso não é pra mim e tal. E eu lembro que um amigo meu, pastor, me deu uma corrigida assim, foi muito... Cara, nunca coloque limite no que Deus quer fazer. É um problema dele, aí põe ele. Eu tenho que me colocar à disposição, eis-me aqui, né? Se eu fosse olhar para trás e falar assim, eu não tenho capacidade para nada disso. E Deus fez. A gente só ouviu, como João Batista, atendeu a voz de Deus e obedecemos. Então esse acho que é o ponto, é ouvir, entender e obedecer e deixar Deus... E se manter fiel e firme, né, Ciro? Fiel, porque como o Ricardo comentou, acho que o Gabriel também, esse crescimento, querendo ou não, esses 10 anos que vocês disseram, em 5 anos cresceu mais do que 10. É verdade. Né, Ricardo? Então, traz também, além de toda a parte boa, maravilhosa, né, do crescimento da igreja, as responsabilidades e também conflitos, né? Deve ter gerado conflitos na cabeça de vocês e até como se manter, cuidar do nosso próprio ego, né, Ricardo? Até também, ia né? complementar com o Ciro bem isso que tá falando, sabe? E a gente tem, assim, matado a nossa carne, né? Juntos uns com os outros. Matamos sozinhos, né, em casa, mas juntos uns com os outros, assim, e cada um ponderando aí as situações. Ciro vem, me corrige, tem dia que eu fico bravo, meu Deus do céu, né? Ricardo corrige, a gente conversa, e esse corrige não é corrige com autoridade, correção, sabe, trazer pro ponto em amor, né? Com sabedoria. Com sabedoria, eu acho que isso tem ajudado muito a manter nosso coração, porque o grande problema de um crescimento também é o coração se perder no crescimento. Com certeza. Esse é o maior de todos os riscos, e aí seja por ego, por dinheiro, por status, por tanta coisa, né? E eu acho que o maior dos desafios é esse, é manter o coração alinhado com a vontade de Deus, e ele usa pessoas, né, pra isso. Isso tem sido maravilhoso. Você falou o ponto central que eu me vejo no coração também. Eu acho que se você olhar os próximos 15 anos, olhando assim, a vida do meu pai, né, cumpriu uma carreira até o fim, né, foi fiel, um homem que deixou um legado, né. Esses dias, até eu compartilhei domingo na palavra, assim, Deus tem ministrado muito esse meu coração, né, que Deus, pelo amor ao nome dele, o zelo pelo nome dele, que ele nos guarde de pecar contra Deus, de ser pedra de tropeço na vida de alguém, sabe? O meu sonho, né? Meu sonho que Deus me conceda é que ele nos mantenha fiel até o dia de Cristo Jesus. Amém. Ai, gente, estou feliz. Olha, e realmente fazer parte disso, né? Eu preciso fazer uma pergunta, Tá. Cris. Pode ir lá. Depois a gente corta E você... essa parte. Não vai cortar. E você, Cris? Esse tempo que você tá aqui e comemorando esse aniversário conosco, pra quem não sabe, Cris é jornalista, né? Programa de rádio. E agora trabalhando aí conosco em podcast. Olha, Um resumo pra ti. Pra mim é um motivo de muita alegria, porque quando a gente conheceu a IBC, a gente vinha já de uma outra igreja, né? Mas era novo convertido, enfim. E ainda sou, né? Porque vai fazer 3 anos, né? Então é muito tempo recente, né? Comparado com vocês. Mais intenso, igual a IBC. Mais intenso, exato. Mas chegando aqui, a gente já vivenciou realmente que a gente queria, que a gente buscava uma igreja pequena, quando eu falo não de tamanho, mas era de tamanho pequena, mas eu sentia que vocês eram sempre próximos, né? A gente saía do culto, encontrava o Ricardo, dava oi pro pastor Ricardo, daí encontrava com o Ciro, batia, né? Esbarrava no Gabriel, aí já tem aquela conexão, conversa, então eu me senti muito acolhida aqui. Eu acho que é a palavra, né? Acolhimento que todo mundo usou, né? No vídeo, né? Mas encontrar essa palavra fiel, né, Gabriel? A gente tem tanta dificuldade, né? Tantas igrejas que não pregam realmente, né, a palavra de Deus,
ou usam a palavra de Deus de forma errada, ou conforme o seu próprio coração, a sua vontade, né? Que é fácil, né? Se eu ler a Bíblia e eu sigo o que eu quero, a minha vontade, tá tudo, né? Tá tudo certo. Mas quando a gente tem o pastor Ricardo, que tem a possibilidade de, em vários cultos, dar uma aula de Apocalipse, Sim. né? Então, isso eu acho que é raro, né? De se encontrar. Então, quando você encontra uma igreja bíblica, você tem que agarrar com todas as mãos e fazer a sua parte, né? Claro, né? E se sentir feliz por isso. Eu me sinto muito grata, não tenho nem... E poder participar desse projeto... Pra mim é sensacional, né? Eu vou assumir o podcast. Tem então, como. Pra finalizar. E tomara que daqui 15 anos a gente esteja aqui novamente, né? Pra finalizar, eu acho que é importante a gente falar como a gente começou esse podcast, falando que pra nós aí, É verdade, né? as pessoas que são agregadas, né, que estão descendo o batismo ali, as águas do batismo, né, para nós, esses relatos, nós temos expectativas para mais 15 anos, mas o que nos motiva são esses relatos, né? De vidas transformadas e alcançadas pela glória de Deus. E o mais interessante, para finalizar, que para mim o que eu sinto de verdade, assim, que a gente não tá aqui para fazer esse podcast, claro, é para vocês, né? Para quem tá aí assistindo, enfim, para divulgar a igreja enfim, falar sobre temas importantes e para dentro desse universo, né? Do Evangelho e de Jesus. Mas quando eu tô aqui, eu sinto que eu faço para Jesus mesmo. E com vocês, ministério. É um ministério. Esse é o principal, porque é um voluntariado, não é para ficar bem na câmera, tá? A gente tá aqui improvisado, né, Ricardo? Uma mesa improvisada, um lugar improvisado, mas não é o melhor podcast, com certeza, mas é o que a gente faz do fundo do coração e para Jesus. Eu acho que só por isso já vale, né? Isso é que importa. Quer com mais, quer beber mais. Ou qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo, né? A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Tem maneira melhor de encerrar palavra. esse novo podcast, né? Esse novo episódio do podcast, que já é antigo. Então tá. Gente, até o próximo episódio do IBCcast. Nos acompanhe nas redes sociais também. Até, tchau, tchau. Valeu, Deus abençoe.